Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou, Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o nosso passado, posso dizer assim, né? Se é, não é, eu prefiro acreditar que sim. Algo dentro de mim, já falei em programas anteriores, me chama atenção, apesar de que eu não acesso, não tenho ainda essa condição de acessar, né? Sou sincero, antes de mais nada, sou sincero comigo mesmo e depois com quem eu falo em público, né? Porque a gente que fala em público, a gente tem responsabilidade sobre o que fala, né? Tem pessoas que sabem discernir o que você fala, tem pessoas que acreditam piamente no que você fala. Então, se você fala uma besteira, essas pessoas que assistem assumem a besteira que você falou para si, e aí você arruma problemas para as outras pessoas também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ser humilde de admitir que não sabe certo assunto, qualquer coisa, e estar aí aberto para aprender. A vida é um eterno aprendizado. E hoje nós trazemos, como eu disse, sobre o nosso passado. Hoje eu vou conversar com meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi. Nós vamos falar sobre Lemúria e Atlântida. São raças que nos antecederam. Então, nós vamos procurar hoje dar subsídios às pessoas para que possam ter mais elementos para pesquisar e buscarem a sua própria verdade. É isso aí. Vamos lá. E aí, Paulo, como é que você está? Tudo bem? Prazer ter você mais uma vez aqui conosco. Sempre uma garantia de papo bom. Olá, querido Eustáquio, tudo bem? Como é que você está? Eu que agradeço. O prazer é meu estar aqui mais uma vez, desfrutando desse trabalho, da sua presença, desse programa e da companhia dos amigos que estão assistindo, prestigiando, apoiando esse trabalho, esse projeto, que já vem de longa data. Assim como nossa amizade, nosso conhecimento. Já É um vai prazer longe. aqui estar com vocês. Vai longe. Paulo, nossa, o que eu já li, rapaz, o que eu já li, eu participei, eu sou uma mente aberta, sempre fui uma mente aberta. Eu pesquisei tudo. Eu não posso falar de um caminho sem tê-lo trilhado, né? Eu não posso sequer falar, senão eu digo não sei. Mas eu trilhei diversos caminhos. Eu me permiti ir atrás da minha verdade, do meu conhecimento e tudo. Então, eu trilhei muita coisa, assim como você, que eu sei também. Eu, vai atrás mesmo das coisas, né? Das suas próprias respostas. Então, eu sempre ouvi falar de Lemúria, de Atlântida, que eu falei para você que, em um programa anterior, que eu tenho um carinho, uma atração fantástica por Atlântida. Lemúria, não lembro absolutamente nada, nem sei de nada. Enfim, ignorância total para a Lemúria. Mas todos os registros históricos, coisas antigas que você conhece bem, falam que existiram raças que nos precederam, né? Entre as quais a Lemuriana e a Atlante. Então, eu deixo a seu cargo começar por onde você quiser, antes da tela lemuriana, como você quiser dar a ideia para a gente começar a pegar o fio da meada, para poder desenvolver e deixar depois cada um por si, para que possa buscar as suas próprias conclusões. Com prazer. Vamos lá. Em primeiro lugar, a sua introdução foi bastante feliz e apropriada. Penso também desta forma. Primeiramente, que nós não somos donos da verdade e não estamos aqui para convencer ninguém de nada. Estamos todos num grande aprendizado. Então, por isso que eu sempre estimulo, pelo menos a quem me ouve, fazer as suas pesquisas, seus estudos, não aceitar prontamente o que se ouve, o que se vê, o que se lê, etc. Assistam tudo que vocês puderem, façam suas pesquisas e, principalmente, tenham suas próprias experiências para tirar suas próprias conclusões. E, mesmo assim, isso não significa que estejamos totalmente corretos. Nós não estamos aqui para termos razão. Estamos aqui para experimentar. Então, eu creio que... Creio não. Tenho convicção que um senso crítico e um questionamento saudável é necessário sempre.
ainda mais com o passar do tempo, a gente passa a questionar muitas coisas. Enfim, e dentro da linguagem e transmissão séria de conhecimento, para lá de milenar, que nós, em nossa pesquisa, dentro de instituições, sociedades e também de uma forma principalmente autodidata, isso também não quer dizer que estejamos diante da verdade absoluta. Eu tenho a convicção, cada vez mais, de tudo aquilo que a gente abarca na vida, dentro desses conhecimentos, são linguagens transmitidas dentro de um âmbito de compreensão, estado de consciência em que você tem condição de assimilar. Então, ninguém vai ler, por exemplo, um texto, uma transmissão de conhecimento, ou ouvir aquela transmissão de conhecimento da mesma forma, sempre no mesmo momento. Cada um vai ouvir de um jeito, e a própria pessoa vai mudar a maneira como ouve, como entende, como assimila com o passar do tempo, de acordo com a sua bagagem. Seja esta bagagem adquirida nesta vida, seja um somatório de outras vidas ou de experiências que estão em nossos registros genéticos e epigenéticos que afloram ou não. E muito do que é transmitido, de acordo com o nosso grau de assimilação, é como a gente entende. Quem garante que realmente foi desta maneira que aconteceu? Ainda mais quando você estuda história, principalmente a história relativa, mesmo de forma científica e acadêmica, à história do nosso reinício de humanidade, em que isso não é aceito, evidentemente, tá? Mas compreendemos, até lá dentro, principalmente, que é um reinício, e cada vez mais encontram-se evidências de que Antigo Egito, Antiga Índia, Antigo Tibete, civilizações antigas, na verdade, foram um recomeço e não o começo da humanidade. E dentro desse último período, nós sabemos que a história é contada principalmente por quem é vitorioso, quem sobrepujou o outro de outras formas, além da questão bélica, de forma social, econômica e cultural. A história é contada sob o prisma do vencedor ou sob o prisma de quem se sobressaiu de alguma maneira. Tá? Nós sabemos disso observando, por exemplo, os filmes em Hollywood do Velho Oeste, porque a versão indígena da história americana é bem diferente do que um homem branco conta. É verdade. Isso não vale só para os Estados Unidos, não. Então, a ótica de quem sucumbiu ao Império Romano era bem diferente da visão do próprio Império Romano, e assim sucessivamente. O que dirá a respeito de civilizações remotíssimas, antediluvianas, em que temos pouca ou quase nenhuma evidência, embora estas existam, né? E que, perdão, na tradição oral e nesse conhecimento milenar que vem passando, nós temos um pálido de vislumbrar, um pálido vislumbre, melhor dizendo, do que realmente ocorreu. Chegará o tempo em que teremos, obviamente, um retorno das nossas faculdades que permitem, eu estou falando de uma forma geral, evidentemente, um ou outro tem isso, faculdades de acesso aos registros acásticos na sua plenitude, tá? Sem a interferência do nosso mental e do nosso emocional. Tá? Até chegar a esse ponto, temos que lidar com o que nós temos para hoje, né? É o que tem para hoje. Verdade. Então, o que tem para hoje pode servir de alicerce, tá? Para um
uma caminhada maior. E dentro disso, a gente sabe que, no fundo, passado, presente e futuro não existem. Tudo é eterno presente, tudo está acontecendo aqui e agora. Ao acessar isso, nós acessamos o nosso processo pessoal, interior, que se expande para o coletivo. Porque você não tem futuro se você não conhece o seu passado. Porque é o passado que vai te ensinar o que você não deve repetir em termos de erros para uma continuidade. Infelizmente, o que se vê hoje em dia, muitas vezes, as pessoas recuperando ou pesquisando ou trazendo, principalmente, algo do seu passado, e até mesmo do passado coletivo, para resolver questões pendentes, não resolvidas, no seu presente, continuam sem ser resolvidas, obviamente obliterando uma visão e uma experiência que é dita futura, mas que é feita no presente. E se esse presente está ocupado com coisas que não deveriam estar, as pessoas partem para o oráculo, porque não tem, obviamente, a estrutura no presente que molda o que vem à frente. Onde o tempo não é uma linha, não é algo linear, e sim uma rede de vários filamentos espaço-tempo. E volta e meia acessamos um desses filamentos espaço-temporais. E nesses filamentos espaço-temporais, nós encontramos, dentro da nossa história, a questão que conhecemos no estudo mais oculto, encontramos na ciência transmilenar das civilizações antigas, principalmente Tibete, Índia e Egito, sobre a história da humanidade, traduzida na Teosofia de Blavatsky, traduzida na Neobiose, traduzida em escolas de mistério, como a ciência das idades, que fala da evolução do ser humano neste planeta de quarta ronda planetária, a experiência do plano físico e a respectiva caminhada evolutiva da raça humana pelas raças raízes, cumprindo um septenário, onde de cada raça, no total de 7, nós temos 7 sub-raças, 7 subníveis. Estaríamos, ou melhor, estamos na quinta raça, a raça ária, e a raça que nos precedeu, a quarta, foi a raça Atlante. Ela, por sua vez, se perde na noite dos tempos, totalmente antediluviana. Existem, obviamente, conhecimentos que mostram datas, registros cronológicos, mas eu, particularmente, não acredito fielmente nesses registros. É um tanto quanto dúbio, não tem como você comprovar isso. Você comprova, obviamente, a antiguidade remotíssima desse processo. Isso falando-se em Atlântida, o que não é aceito oficialmente, quanto mais de Lemúria, que é muito mais remoto, relativo à terceira raça raiz, etc., etc., de continentes que existiam, que não existem mais, a nível acima da linha d'água, acima do nível do mar, lembrando que o planeta também é um ser vivo. Sim. O planeta tem mônada. O planeta é capaz de sustentar a vida, inclusive em termos esotéricos, em termos ocultos. Essa é a diferença de um planeta para um astro qualquer. Não é considerado planeta, nesses termos, um astro que não tem a mônada, já seja um astro morto. Ele não é capaz de sustentar vida sob nenhum aspecto. A classificação nesse nível de planeta é diferente. O planeta é um ser vivo, ele tem mônada, ele é capaz de sustentar alguma forma de vida, seja física ou não. Então, se o nosso planeta ele é um ser vivo, ele tem atividade, ele muda geologicamente, geodesicamente, geomorfologicamente,
geofisicamente, ao longo do tempo, evidentemente, como nós mudamos. Inclusive, estava falando sobre isso numa outra aula, na semana passada, que remete a uma questão mítica da antiga Grécia, da tua terra aí, Eustáquio, sobre o navio de Teseu. O que é dito é um paradoxo que resiste até os dias atuais. O que é o navio de Teseu? Você tem o navio, o próprio navio de Teseu, que é usado como exemplo, com o passar do tempo, pela experiência prática e desgaste da navegação, do uso, uma peça desgasta, é trocada, e assim outra. E a vela rasga, ela é substituída. E o mastro quebra, é substituído. Com o passar do tempo, você tem o navio de Teseu com peças novas. É o mesmo navio? Sim e não. Existem aqueles que consideram que é o mesmo navio. Existem outros que dizem que não, são peças novas, então é um outro navio. Então, qual é o conceito aí do navio de Teseu? E se você pegar aquelas peças originais que foram retiradas, mesmo desgastadas, você dá um tratozinho ali e monta um outro navio. Ele é o navio de Teseu? Qual é o navio de Teseu? Pois é. Platão fala da ideia, que é um arquétipo, é um modelo. Heráclito fala que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, Perfeito. assim como ninguém é o mesmo que entra naquele rio duas vezes. E aí? Um complementa o outro ou um está em desacordo com o outro? Afinal, a cada 6 meses, as suas células são substituídas. Seu sangue é substituído. O seu corpo, tecidos, órgãos, não é mais o mesmo que há meses atrás, há um ano atrás. Você deixou por isso de ser quem é? Então, esse é um grande dilema, um grande paradoxo, chamado paradoxo ou dilema de Teseu, sobre Teseu, em que até que ponto nós somos nós mesmos o tempo todo? Até que ponto nós somos a expressão real do nosso ser verdadeiro, do nosso ser espiritual? O planeta é a mesma coisa, as civilizações são a mesma coisa, obedecem ao mesmo princípio. Então, o que está hoje acima d'água já esteve debaixo d'água. Com certeza. A configuração dos continentes já foi bem diferente. O nível de oxigênio da atmosfera já foi bem diferente. As razões climáticas já foram diferentes do que são hoje e serão diferentes no futuro. Isso. E, ao mesmo tempo que o planeta muda, as raças mudam e vice-versa. Inclusive, as raças anteriores, na sua constituição biológica, têm diferenças em relação à raça ária atual. Como nós somos bem diferentes hoje do ser humano do futuro, inclusive em termos biológicos. Novo tipo de célula, como a glândula mais, uma questão de abertura de chakras maior, acesso a tátuas superiores, além dos 5 tátuas, fechando os 7, e assim sucessivamente. Então, o planeta ele passa por esses períodos, e isso é muito bem estudado e aceito na ciência oficial. Por que não considerar questões civilizatórias anteriores ao dilúvio? Uma vez que existem evidências, como já mencionei, físicas, é só pesquisar no Google, e tantas palestras, tantos congressos, tantos livros, tantos programas atuais na televisão, na rede a cabo principalmente, falando sobre essas evidências. Uma vez que nós temos uma limitação sobre realmente o que foram essas civilizações, mas temos evidências físicas da sua existência.
por mais que seja negado. Então, como o planeta muda, qual o problema de ter tido um continente que ia do Oceano Índico até quase a costa ocidental da América, que era a Lemúria? E, interessante nisso, muita gente confunde a Lemúria com Mu. No Isso. princípio, Pô, bem lembrado isso aí. Vamos falar sobre Lemúria isso. afundou e sobrou um continente menor chamado Mu. Existia ligação com a América Central e houve uma transmigração para um continente que existia aqui, que era a Atlântida, do lado da Atlântica, etc. Não é bem assim. Em verdade, dentro do Tratado Oculto, Lemúria é Lemúria. Mu é o habitante da Lemúria. Mu é o aspecto civilizatório do habitante da Lemúria, que não era apenas um lemuriano. O espírito da Lemúria, na sua civilização, é conhecida como Mu. Isso aí nós temos como origem nos mitos. A gente sabe que mito, folclore e lenda são baseados, principalmente os mitos, em fatos. E esses mitos, obviamente, eles, com o passar do tempo, possuem uma narrativa, até certo ponto lúdica, a respeito de fatos ocorridos numa idade bem remota. Os mitos aos quais agora me refiro são dos povos do Pacífico, os Kahunas, os polinésios, os melanésios, os micronésios, que ocupam as ilhas do Pacífico, a civilização Rapa Nui, que foi o que sobrou da civilização da Ilha de Páscoa, todos eles remanescentes do continente que existia no Oceano Pacífico, no atual Oceano Pacífico, que era a Lemúria. E Mu é o espírito da Lemúria, o espírito civilizatório que ocupou aquele continente, em que, no estudo oculto, é considerado sua civilização, a civilização de Mu, a terceira raça raiz, com as suas 7 sub-raças, os seus 7 subníveis, onde, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, dentro desse conhecimento, a terceira sub-raça é ali que começa a divisão dos sexos, ou seja, você tem um processo até aquele momento hermafrodita. Eles dizem que sim, essa é uma outra questão, por isso que as pessoas duvidam muito, porque na nossa concepção atual, a gente não pode conceber isso, que o Paulo é macho e fêmea ao mesmo tempo, entendeu? Essas coisas. Ou então, parece que ele eram cíclopes também, né, Paulo? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, tem essa visão, esse conhecimento. Inclusive a respeito da própria mitologia antiga, não só da Grécia, como de outras culturas, mas a Grécia é que fica mais famosa, principalmente a partir de Polifemo, ou Polífemo, filho direto de Poseidon, ou Poseidon, que é o grande ciclope, do grande clã ciclópico ou cíclope, que é remetido fisicamente à Lemúria, por conta do terceiro olho ciclópico, que afundou no fundo do crânio, formando a atual glândula pineal. Inclusive, cientificamente, existe esse estudo com respeito à glândula pineal, em algum momento do nosso processo evolutivo, ter sido exposta. Olha aí. Embora, óbvio, cientificamente não seja comprovado, existe essa linha de estudo. Tá? É só você pesquisar. Você está falando aí, só para fazer um adendo, você está falando do terceiro olho, o fim da nossa coluna, dizem que era um rabo. Sim, tem essa projeção. Inclusive, existem nascimentos amorfos que mostram isso. Pessoas que nascem com um pequeno pedúnculo ou um pequeno rabicho, que é um prolongamento da coluna vertebral. Perfeito. Faz parte da nossa constituição embrionária pretérita. Tá? Eu não estou dizendo aqui nem afirmando que os lemurianos tinham um pequeno rabo. Não se sabe nem a constituição dos lemurianos. Eu estou me baseando aqui nos escritos relativos a esses conhecimentos antigos.
tá? Cuja comprovação física você ainda não tem. Tá? Mas dentro da tradição, e eu considero particularmente que uma tradição transmilenar, trazendo determinados conhecimentos, se eles sobrevivem até hoje e têm um respaldo não físico, é porque existe algo sério de substancial nesse conhecimento. Sim. Senão não perduraria esse tempo todo, não seria retransmitido por N gerações, por N escolas e principalmente por N mestres. Tá? Então, dentro desse processo, agregando a questão ciclópica, nós temos, a nível físico, esse hermafroditismo, que é bem diferente da futura evolutiva androgenia, tá? Que é a manifestação dos dois gêneros de uma forma completa. Você citou aí que hoje é inconcebível, na atualidade, no homem atual, conceber isso fisicamente. No homem atual. Claro. O homem atual funciona da forma como nós conhecemos, a nível biológico. Mas também sabemos, a partir até da teoria do tal e de outras questões herméticas ao longo do mundo, principalmente pelo próprio Hermes Trismegisto, no conhecimento hermético em si, e de conhecimentos ocultos de outras civilizações, que são os mesmos travestidos com outras fórmulas, outras roupagens, outra nomenclatura, mas é praticamente a mesma coisa. O Tao dá um exemplo muito grande disso. Cito o Tao como poderia ter citado qualquer outro, né? Do símbolo Yin-Yang. Isso. Onde nós temos o preto com a bolinha branca e a parte branca com a bolinha preta. Onde no Yang existe o pequeno Yin e onde no Yin existe o pequeno Yang. Tudo tem a sua contraparte na escala proporcional evolutiva dentro do seu processo específico. Com relação ao que você citou, o ser humano, ele biologicamente é dividido em dois sexos, sim, mas o sexo masculino tem dentro de si a sua contraparte feminina. Indubitavelmente. A ciência prova isso. O gênero funcionando, que é a sétima lei do Kybalion, a sétima lei hermética, gênero está em tudo. Assim como o feminino tem a sua contraparte masculina, o yin com pequeno yang, o yang com pequeno yin. Embora... E você fala bem, porque o desequilíbrio disso causa problemas sérios no seríssimos, seríssimos, porque isso afeta a Kundalini. Aí é que está. Isso afeta a energia Kundalini, o seu trajeto natural, tá? E o seu desenvolvimento ascensional, seja ele espontâneo ou seja ele dirigido. Tá? A questão futura da androgenia é justamente a manifestação igual dos dois gêneros. Não estou falando aqui de diferenciação sexual. Perfeito, bem inteligível. É o princípio espiritual do gênero. Uma estrela é uma estrela porque tem os dois gêneros funcionando dentro dela. Dois gêneros funcionam em conjunto para que um terceiro aspecto se manifeste. Isso começou no desenvolvimento humano na Lemúria, que era a essência de Mu. Na quarta subraça lemuriana, nós começamos a observar o protótipo do que viria a ser a raça Atlante. Nós estamos hoje na transição de eras, incluindo uma transição humana da quinta subraça da quinta raça para a sexta subraça da quinta raça. E na sexta subraça da quinta raça, que breve já começou o processo, breve já estará predominando, nós teremos nesta sexta subraça da quinta já o protótipo do que vai ser a sexta raça raiz. Como na Lemúria, repetindo, o que era da quarta subraça viria a ser, é o protótipo do que viria a ser a quarta raça, raiz ou raça Atlante. Tá. Nós encontramos, por exemplo, com relação à Lemúria, a questão relativa, embora a ciência negue,
dos Moai da Ilha de Páscoa. E se você, por exemplo, traçar, além dos mitos e folclores locais das tribos, né, do Pacífico, por exemplo, nós temos, quando você traça uma linha diretamente da costa do Peru, de Páscoa até a costa do Peru, você vai encontrar numa encosta, no litoral peruano, o chamado candelabro, que é uma escultura na pedra, formando uma espécie de candelabro, mas é uma figura que não se conhece o significado, enorme, na encosta rochosa, e você seguindo a linha do candelabro para o interior, você vai dar diretamente na planície de Nazca, onde tem as famosas linhas de Nazca, as figuras que só vistas, entendidas, identificadas do alto, em Nazca. Se você, há pouco tempo atrás, pelo que se sabe, se conhece, se admite cientificamente, somente no início do século XX, um homem começa a voar, o que dirá de pelo menos 800 mil anos para trás? Tá? E mesmo que essas linhas de Nazca sejam mais recentes, embora o indicativo lemuriano de Nazca e de outros elementos da América Central e da América do Sul estejam bem presentes, que remete à possível civilização de Mu, da Lemúria, que grande parte realmente chegou e transmigrou para outro continente, que era o continente Atlântico. Vamos chegar lá. Então você tem elementos aqui na América do Sul que remetem a civilizações anteriores, como Göbekli Tepe, na Turquia, de, no mínimo, 12 mil anos. Embora, por exemplo, Pumapunku, na Bolívia, o próprio folclore inca local, os mitos incas, melhor dizendo, locais, atribuem a esta cidade, feita praticamente em diorita, e só diamante corta diorita, uma cidade inteira construída assim, onde a assinatura do corte não corresponde a nada que se conheça. Verdade. E, segundo o mito inca, foi construída da noite para o dia. Muito anteriores a eles, que já têm milhares de anos. Então nós temos essas evidências, que são desconsideradas só por serem mitos, tá? Praticamente no mundo inteiro, principalmente na América do Sul, no que remete à Lemúria. Na América Central, entre os olmecas e os toltecas, você encontra esculturas praticamente idênticas ao que você encontra na Índia na época dos Vedas. Lembrando que os Vedas, eles transmigraram de um continente cujo resquício veio a ser, muito tempo depois, o Sri Lanka, antigo Ceilão, Congo belga, né? Fica com o sul da Índia por um istmo, que em verdade era uma estrada, que existia miticamente somente nos contos, nos épicos hindus, desconsiderado pela ciência, até que há pouco tempo atrás se descobriu, quando baixou um pouco o nível do mar, uma estrada de pedra ligando o sul da Índia, o continente, à ilha. E pela tradição, os Vedas viriam de lá, que em verdade não era uma ilha, em tempos muito remotos, eram parte de um continente. Então a herança indiana e hindu dos conhecimentos mais profundos que você vai encontrar no Mahabharata, no Ramayana, que vão dar origem ao Bhagavad Gita, ao Sai Baba Bhajan, etc., etc., vem dos Vedas, inclusive os 4 livros védicos. O próprio Mahabharata é considerado o 5º livro dos Vedas. O mais famoso deles é o 4º, é o Rig Veda. Isso tudo vindo de um continente bem anterior. E você encontra, repetindo, elementos, principalmente cabeças de Shiva
e de outros, entre aspas, deuses, Vedas, na Índia, a mesma coisa na América Central, entre os toltecas e os olmecas. Verdade, As verdade. cabeças olmecas enormes não têm paralelo no mundo inteiro, em termos étnicos, principalmente. Algum elo de ligação entre a costa ocidental das Américas e o Extremo Oriente existe, ou existiu. Da mesma forma que algum elo de ligação da América do Sul, das Américas, melhor dizendo, com África e Europa, também existiu. Porque não é possível, isso eu já mostrei, né? Eu, infelizmente, podia ter separado, eu não esperava falar dessa parte. Futuramente eu mostro essa imagem aqui, então. Não tem sentido, se não for assim, uma descoberta, por exemplo, da representação de Anubis no Antigo Egito, o deus do submundo, aquele que conduz as almas no além-túmulo. Tá? É o cara de cachorro, né? É o cara de cachorro, né? Isso, com a cabeça de chacal, cachorro. Chacal, isso. Você Chacal. tem uma representação quase idêntica, só que feminina, mas carregando o Ankh, a cruz ansata, a cruz da vida, tá, segurando o cetro, com a cabeça de cachorro, é muito anterior à figura de Anubis, que remonta ao Antigo Egito em até 4.000, 3.800, 2.800 a.C., você encontra uma figura, a mesma figura praticamente, de mais de 8.000 anos, ou seja, anterior ao Antigo Egito, no sudoeste dos Estados Unidos. Opa. Além de outros elementos. Múmias que na década de 80 deixaram o Antigo Egito para serem estudadas com novos aparelhos avançados tecnologicamente na França e na Alemanha. E na Alemanha, ao fazer esse escaneamento da múmia de um sacerdote, encontrou-se lá dentro folhas de coca. Só tem folha de coca na Cordilheira dos Andes. Exatamente. O que uma folha de coca está fazendo dentro de uma múmia de um sacerdote egípcio? Ou seja, o pessoal antigo trocava figurinhas e não era somente por oceano. Existem essas e outras evidências, principalmente em monumentos, em estruturas que a gente já cansou, não somente eu como outros aqui, cansamos de expor, e expomos toda vez que for necessário, que ratificam cada vez mais esses processos relativos às civilizações antediluvianas. Lemúria era do tempo da Pangeia ou não? Pangeia era Lemúria ou não? Que era um continente. Não. Lemúria veio depois, é como se fosse uma sobra da Gondwana. Tá. A Pangeia é um mundo inteiro unificado. Exatamente. Isso. Termos de terras emersas. Gondwana já começa a separação de blocos. Perfeito. Tá. Para depois se separarem no que vai dar nos continentes hoje. Então, no período gondwaniano e logo pós-Gondwana, é que nós temos terras emersas que hoje estão submersas e vice-versa, da Lemúria e depois da Atlântida. E que dizem que vão tudo ressurgir. Vão todos. Até segundo o sensitivo americano da década de 30, Edgar Cayce, falando que num determinado tempo a própria Atlântida, ou parte dela, iria ressurgir. Tá? Isso faz parte, como foi dito aqui, da própria geologia a Terra é um ser vivo, como você disse, está trabalhando. Do planeta. Planetas placas tectônicas. Exatamente, vulcanismos e outros elementos naturais que submergem algumas terras e elevam outras. Perfeito. A gente sabe disso. Então, não tem nada de a escala de vida planetária, ela é infinitamente superior à nossa percepção dentro da nossa escala de vida humana, que é ínfima perto da escala de vida planetária. Então, essas mudanças nesse nível são quase praticamente imperceptíveis, por isso dificilmente aceitas na proporção que está sendo apresentada aqui.
Mas o mapa mundi já foi bem diferente e será bem diferente do que é hoje, futuramente também, obedecendo todo esse processo. Inclusive, dentro do estudo geológico acadêmico, nós temos já uma previsão de como os continentes ficarão, Perfeito. pela própria dança das placas tectônicas sobre o... Exatamente. É ciência, não é elucubração, é Não, ciência. não. E a ciência vai chegar lá com respeito a essas questões pretéritas que estão sendo citadas aqui. A Atlântida original ia do Planalto Central do Brasil, passando pelo que é hoje a Amazônia, que na época era mar, cruzando o Atlântico, cruzando o Mediterrâneo, que não era mar, era terra, sul da Europa, norte da África, até chegar no noroeste da Índia. Era a Atlântida original. Ela se parte com o tempo em três, por questões geológicas próprias do planeta, até que com o tempo, ao longo de 400, 800 mil anos, chegar a um único subcontinente no meio do Atlântico, que é a tão decantada Atlântida, que em verdade é um fragmento da verdadeira e antiga Atlântida, chamada Poseidones em Timeu e Crítias de Platão, além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, a oeste, ao ocidente das colunas de Hércules. Quando, segundo alguns estudos, e o que é também afirmado por algumas sociedades secretas, só sobrou pelas águas em 9.654. Por aí, exatamente, isso aí. Coisa assim. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta que cabe aqui. Eu li uma informação que eu não tinha lido em lugar nenhum, um artigo bom, que eu também não me lembro agora, mas diz que essa transição entre raça lemuriana e raça atlântica, tudo isso aí que você vem falando, que é gradativo, inclusive, teria levado no nosso tempo, né, que também é relativo, o tempo que a gente conhece, cerca de 700 mil anos. Você acha um tempo correto, vamos dizer, para se estabelecer essas raças, sub-raças, como você está falando, essas transições? Essas transições dentro do processo evolutivo é até algo, em princípio, coerente, mas não se pode afirmar nada disso. Não, claro, claro. Claro que a gente não pode afirmar. Eu posso pensar que sim? Posso. É coerente. Tá? Essa transição de uma raça para outra, ou seja, de uma sub-raça, a última sub-raça de uma para a primeira sub-raça de outra, que na verdade é a transição geral de uma raça para outra, ela, no início, porque o processo vai encurtando de forma gradativa também, no início é bem mais longa. A transição da primeira para a segunda raça é muito mais longa que da segunda para a terceira, e assim sucessivamente. Nós estamos na quinta raça. A transição para a sexta vai ser muito mais curta do que da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Quando estivermos ao final da sexta raça raiz, entrando para a sétima raça raiz, que é a última raça planetária de experimento físico da nossa quarta ronda, para a eclosão no além físico, em termos gerais, inclusive planetários, vai ser um tempo muito mais curto do que na época da Lemúria para a Atlântida, por exemplo. Porque o nível de consciência vai ser outro. Outro. Completamente outro. Talvez a gente seja bem mais longevo também, né? Sejamos mais longevos. Possivelmente recuperemos a longevidade que já existia no ser humano antes. Antes de uma forma natural, agora de uma forma consciencial. Ótimo, bem lembrado. Nível mental. Né? Porque existe, a meu ver, muito romance em cima de muita coisa. Claro. Tá? Nesse aspecto das civilizações pregressas, a questão principalmente do avanço cósmico, consciencial, tecnológico da civilização atlântica, por exemplo, existe, mas não no nível que se coloca. Porque, ao mesmo tempo que eles tinham faculdades abertas naturalmente, que se fecharam devido à queda no materialismo, mas essas faculdades não significavam que eram plenamente mais evoluídos que nós,
da quinta raça, ao mesmo tempo, isso deliberou um tipo de ciência, um tipo de tecnologia que hoje nós refutamos que era bem mais avançado que nós temos, mas de um tempo em diante muito mal utilizado. Muito do que é considerado hoje magia, sortilégio, lidar com elementos de manipulação de natureza, manipulação de forças astrais, etc., na época da Atlântida era ciência. Era uma coisa normal, tratado inclusive a nível tecnológico. Mas isso foi muito mal utilizado durante um grande período, redundou em conflitos no planeta inteiro. A Atlântida quase destruiu o planeta 2 vezes. O que era aberto tornou-se oculto para a preservação do conhecimento, e porque o ser humano decresceu a uma imaturidade onde ainda hoje não tem competência para utilizar certos conhecimentos. Concordo. Tá? Que foram muito mal utilizados. E existem muitos resquícios no inconsciente da humanidade ainda relativo ao que originou a queda da Atlântida. O que era muito comum lá, muita gente ainda hoje faz. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma magia, ou então eu vou num centro espírita, ou então vou fazer alguma coisa, ou forçar uma barra, de alguma forma, para conseguir um namorado, para conseguir uma namorada, para tirar fulana do outro, para tirar o outro da fulana, para me dar bem no emprego. Os fins justificam os meios. Prejudicar alguém. Utilizando, inclusive, de forças ocultas, energia, principalmente mental, para manipulação disso. O que é isso? Isso é Atlântida. Queda da Atlântida é isso também, principalmente. Boa. É gente ainda funcionando nesse padrão. Mas nós somos remanescentes dessa civilização. Particularmente, não embasbacado, mas irônico, eu até rio, né? Com todo respeito, mas rio, quando determinadas pessoas, não, eu tive uma encarnação na Atlântida, aliás, várias. Então, falando com uma empáfia, ou então, como se fosse uma grande coisa. Aconteceu uma pessoa que, num determinado ambiente espiritualista, onde as pessoas ritualisticamente recebiam um nome iniciático, ou um nome místico, relativo a um aprendizado pretérito que ela teve, tá? Ou de encarnação passada, ou que está no registro dela, tá? Pessoas se vangloriando, fulano de tal da Atlântida, ou fulano da Lemúria e tal, achando que é grande coisa. Eu simplesmente, nesse caso, eu não estou generalizando, tá? Sim. Nesse caso, em alguns outros, né? Não somente eu, chego, meu filho, peraí, você está achando que é o tal porque que teve uma passagem na Atlântida, ou acha que teve, ou você traz alguma coisa de lá. Você ainda, desde lá, ainda está encarnando aqui. Você não aprendeu nada. Você ainda precisa se manifestar fisicamente, desde aquela época, com o conhecimento que eles tinham de sobra para não precisar, ao longo do tempo, passar por aqui. Ainda teve que repetir muita coisa no Antigo Egito, na Antiga Índia, Tibete, etc. E ainda está por aqui fazendo o quê? A gente está aqui, a gente está por aqui ainda fazendo o quê? A gente. Se compliquei. É isso aí, pô. Aí rolou, né? Mas bem lembrado, se bem colocado. E a gente cruza com um monte de gente assim, rapaz. A gente cruza com. Então, olha, nós estamos numa época de transição planetária, eclosão de consciência, o ego está muito inflado, baixa um pouco a bola, porque. Não adianta, isso aí não. Não leva nada. Um monte de gente fala para a gente assim, Paulo, você precisa mudar nisso, precisa mudar naquilo. O Paulo sabe que ele precisa mudar, mas ele ainda não consegue mudar. Então, isso aí Cada um tem o seu ritmo, tem o seu momento. Perfeito. Isso precisa ser, obviamente, respeitado.
Se a pessoa ela sente interiormente o processo, mas não consegue se desapegar, algo a vida vai proporcionar para que auxilie esse desapego. Isso, Pode ter certeza. Mas não isso. cabe a nós chegar a querer impor uma verdade, principalmente porque não existem verdades. Só existe uma verdade, e a verdade é algo pessoal. É algo que você sente e comunga lá dentro com a sua união com o seu eu divino. Você já ouviu falar Esta opinião. Você já ouviu falar no Robert Shapiro? Esse nome Sim, que lembra alguém? Já? Então, já. eu trouxe ele aqui para Florianópolis, ele e a esposa vieram aqui para ele dar um workshop, né? Um workshop, assim, passou pelo nosso irmão Rafael ali também, tudo. Sim. Eu Oh, que trouxe ele saudade aqui. do Rafael. Puxa vida, sonhei com ele essa noite. Sonho muito com o Rafael. E aí, estava com o Robert Lepa falando inglês, que só fala inglês, estava fazendo a sala para ele. Aí passou um amigo do lado, um irmão aqui mesmo. Eu falei, puxa, esse é uma pessoa sensacional, só que ele ainda não acordou. Isso eu falei, rapaz, o Robert me deu uma descompostura que você não faz ideia. Quem é você para dizer o momento de acordar dele? Como é que você vai determinar o momento de acordar de cada um? Você me deu uma. Aqui nunca esqueço, porque serviu 100% a carapuça em mim. Nós temos essa mania, né? A gente vê no outro, ele não entende isso, não entende aquilo, ele precisa despertar. Quem somos nós para saber o momento de cada um? Não é isso? Olha, querido, coincidência, né? Coincidência não existe. Essa semana mesmo, acho que ontem, sim, ontem, numa aula que eu estava dando, foi dito isso. Até que ponto nós podemos. Aliás, até que ponto não? Nós não devemos julgar justamente porque não conhecemos o interior de ninguém. Né? Ou seja, até que ponto nós podemos mensurar se o fulano está preparado ou não, ou o que leva aquela pessoa a acordar para o despertar posterior ou não. Cada um tem o seu momento e cada um também escolhe aproveitar ou não esse momento. Sim, e tem o seu próprio gatilho que provoca isso. Exatamente. O fulano é tão elevado, é tão evoluído, ele não mata uma mosca, mas ele não dá certo, as coisas não acontecem para ele. Ele não mata uma mosca hoje, eu não sei o que ele fez ontem. E o que ele fez ontem não me interessa, é problema dele. Então, vamos admitir aqui vidas passadas. Tá? Eu não sei de onde ele vem, não sei o que ele fez, não sei o histórico genético, hereditário que ele tem, não sei o que se manifesta nele. Qual é o aprendizado que ele veio exercitar aqui? O aprendizado que ele tem, até que ponto ele está com elementos negativos sublimados ou não, ou simplesmente abafados. Se ele manifesta o não matar uma mosca por algo natural que já faz parte dele, por uma convicção, ou ele está fazendo uma média. Eu não sei o que se passa dentro dele, como é que eu vou julgar? Como é que eu vou mensurar que nível ele está, se acordou, se não acordou, se vai acordar, quando ele deve acordar? Aí, então, é de uma prepotência enorme. É o que a gente chama no ocultismo de magia cinzenta. Opa, magia cinzenta? Eu conheço a branca e a negra. Como é que é essa cinzenta aí? Tem a branca, tem a negra, tem a cinzenta, tem a vermelha e a marrom. É mesmo? É. Eu não sabia, não. A vermelha é magia sexual. Utiliza a Kundalini de baixa vibração. Tá. E os fluidos no momento do ato. A magia é a que utiliza sangue. Mas o sangue não é vermelho? Mas quando coagula é marrom. A magia negra, ela é centrípeta. Primeiro eu, os fins justificam os meios, eu quero seguidores, isso pode ser até inconsciente, tá? Embora o mago negro seja consciente, ele sabe o que está fazendo, então o karma dele é maior. Então, o mago negro, ele quer seguidores, ele quer protetores, para que qualquer coisa que volte do que ele mandou, bata primeiro em um monte de gente antes de chegar nele, daí para baixo.
tá? O mago branco, ele é totalmente altruísta. Ele se prepara para servir, para melhor servir. Ele não quer seguidores, tá? Ele expande a luz. O negro não, ele concentra nele mesmo. A cinzenta é a mistura da branca e da preta, da negra, tá? O que isso significa? Vou dar um exemplo. Pessoa vai influenciar outra. Olha, eu sei o que você faz alguma coisa para mudar a cabeça do meu filho, a cabeça do meu marido, a cabeça do meu amigo, da minha amiga, da minha esposa. Entendi. Você vai no centro espírita e fala com a entidade, ó, eu estou oferecendo uma oferenda, um trabalho para fulano, fulano, fulano. Ou seja, é interferir no livre-arbítrio do outro, arbitrando que sabe o que é melhor para o outro do que o próprio outro. Isso é magia cinzenta. Você acaba prejudicando pensando que está fazendo bem. É da onde vem a frase, de boa intenção o inferno está cheio. Isso. Ou seja, isso é uma prepotência e arrogância no sentido de considerar que sabe o que é melhor para o outro do que o próprio outro. O outro pode não saber, mas você não tem nada com isso. E quando você interfere no livre-arbítrio para o outro, pensando que está fazendo bem para o outro, você está aplicando magia cinzenta. Você está sendo arrogante, prepotente e egoísta. Tá. 2 perguntas que vamos encerrar. A primeira pergunta, e nós vamos encerrar depois. Eu nem comecei sobre a Atlântida, então vamos fazer outro programa. Vamos fazer depois. Inclusive, eu quero aprofundar mais nessa questão das magias, né? Para ver, às vezes a gente está fazendo magia sem saber e é bom esclarecer isso aí, né? É, porque tudo começa aqui, toda magia mental. Claro. E segundo, bom, então a pergunta, primeiro. O fato de você pensar mal do outro para o outro já é um ato magístico. É isso aí isso aqui. Tá. Teurgia. Magia branca. Magia branca, perfeito. E finalizando, como é que será o nome? Alguém deve ter dado o nome da Lemúria, foi raça lemuriana. A Atlântida foi raça Atlante. A que vai vir depois vai ser raça o quê? Ariana? Como é que é? É a vigente. Como? É a vigente. Após a queda da Atlante, entrou a raça ariana, ou a raça ária. Então, essa que vai... Final já. Nós somos a raça ária, vamos dizer, e seremos no futuro a raça ária. Não, a sexta raça, em princípio, é homocósmicos. Homocósmicos? Eu nunca tinha ouvido esse termo aí. Tá? É um dos termos. Tá. Homocósmicos. Interessante. A eubiose tem outro termo que eu não estou me lembrando agora, mas tem. A última sétima é andrógena. Andrógenos. Isso. Mas nós não entendemos a atual, vamos querer atender a futura? Vamos esperar, né? Não. Tudo a seu tempo. Paulo, muito obrigado. E nós vamos aprofundar outros assuntos oportunamente aí, porque é bacana, vai instigando, né? Pode contar comigo. Conhecimento é a pirâmide invertida, né? Você fala, conversa uma coisa e abre-se um monte de outras coisas. Sim. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade, Paulo. Eu que agradeço a você e a todos os presentes. Obrigado, tchau. Rapaz, muita coisa, né? O esclarecer é importantíssimo, conversar. Vocês já estão, vocês, todos aqui agora, estão um monte de informações, tenho certeza. Todo mundo vai pensar, todo mundo pensou, todo mundo teve insights, e assim, vamos procurar, vamos ir atrás dessas questões, entender quem nos precedeu, para a gente entender quem vai nos suceder, né? Para ver o que a gente pode colaborar, porque, de repente, os homens do futuro, os seres do futuro, sejamos nós. Então, nós temos que estar preparados para essa nova civilização, porque senão a gente não vai fazer parte desse processo. É isso aí, gente. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.